Mais uma semana de apocalipse em andamento, a Covid já mata mais que tudo no Brasil. Empurramos nossa pseudo-quarentena com a barriga e assistimos nosso líder fascista destruir o país e terceirizar seu holocausto para a doença. Com uma estratégia kamikaze, o Brasil cogita uma abertura da economia justamente quando atingimos os piores números, próximo de ultrapassar o Reino Unido e atrás apenas dos Estados Unidos nas estatísticas da morte. O povo cansado, uma parte intitulada os 70%, começa a comparar o risco da pandemia em relação a ser governado por um regime autoritário fascista, o que leva uma grande parte dessa fração a quebrar a quarentena e protestar pelas ruas de nosso país. Já os 30% restantes que não se importavam com os riscos continuam sua saga para efetivar o golpe autoritário, sempre com as tradicionais fake news, difamações, ameaças, símbolos nazistas e etc. Enquanto isso, nas ruas das principais cidades estadunidenses, vemos a maior democracia do mundo em chamas, clamar por justiça e pelo fim do racismo estrutural daquele lugar. Trump, assim como Bozo, acusa os protestos contrários ao seu governo de terrorismo e desobediência civil. Incapaz de se solidarizar com as vítimas e pregar união, Trump insiste em procurar culpados e não nega apoio de supremacistas nazistas. Ao que parece, os atos por George Floyd inspiraram o resto do mundo e em muitas outras capitais os cidadãos resolverem ir às ruas, a despeito de uma pandemia mortal. Será que estamos talvez em rumos de uma nova era? Boa noite, estamos começando mais um podcast Apocalipse Viral, o seu podcast de política e economia em tempos de apocalipse. Estamos aqui, como sempre, semanalmente, às sextas-feiras, gravando com o meu amigo Pablão. E aí, pessoal, tudo bom? E com o meu amigo Sérgio Gogu. Olá, internet. E aí, senhores? Estamos aqui na ZL e estou numa semana meio letárgica, assim. Acho que a gente está todo mundo, né, meio ficando em estado de... Eu não sei vocês, na semana passada eu estava meio esperançoso que essas buchas todas aí fossem dar em alguma coisa, mas a impressão que eu tenho é que não toca mais ninguém, né, cara? A impressão que eu tenho é que a gente já tá mesmo nesse estado de letargia tão grande que, como nada mais choca, cara, você vê aquele maluco da secretaria lá, racial, como é que é o nome da secretaria que ele toma conta? O Sérgio, não sei das quantas, e falando que... Fundação Palmares. Fundação Palmares. O cara falando que o movimento negro é execrável e ridículo, e nossa, cara, aquilo é de um negócio, de uma baixeza tão grande e de um nonsense tão grande que eu já não sei mais o que é se chocar. É mais a morte de um menino negro, é um negro falando contra o negro, é o governo continuando com essa política, para mim, muito eficiente de contra-respostas. Os caras estão muito radicais, o Twitter, né, o Churume está muito ativo, mas ao mesmo tempo parece que estão na defensiva, porque, cara, eu nunca vi tanto post em um dia só, assim, daqueles caras todos, mas eu não sei explicar essa sensação que eu tenho, e não é aquilo que o Gugu fala sempre sobre se autoalienar. Eu não tô fazendo isso, mas eu tô sem entender, ou melhor, eu não sei nem explicar, pra falar a verdade, cara, sabe? Eu tô assim, sem me chocar com mais nada. Tipo, a impressão que dá é que tá tudo comum, tudo normal e que nada é capaz de mudar a situação. Mas eu acho que esse sentimento seu, Matheus, infelizmente, ele é um sentimento minoritário, porque o que a gente está vendo, eu enxergo com muito otimismo, inclusive, porque se a gente pegar o aspecto internacional, você está tendo ondas de choque no mundo inteiro acontecendo, principalmente a partir da morte do George Floyd, em que as pessoas se sensibilizam e que vão para um basta, né? E esse basta, ele ultrapassa a questão só do movimento antirracista, ele começa a tomar proporções para além do movimento negro, que passa por um movimento social mais... No Brasil ele vai se traduzir num movimento antifascista e tal, com pautas
que são casadas, né? Aquilo que eu sempre falei e tal, que foi que todas as pautas, as pautas de opressões precisam estar casadas com pautas sociais, e isso é um movimento que está acontecendo. Então, acho que tem um aspecto da gente estar um pouco no Brasil, e a gente enxerga isso, uma dualidade nisso, porque ao mesmo tempo que a gente ultrapassa 30 mil mortes no Brasil, e isso parece que não é nada, ninguém está chocado com isso, ninguém está muito preocupado, assim, a disputa política se tornou tão mais relevante do que as mortes, num aspecto mais geral, né? E que basicamente a gente não toma consciência do que são 30 mil mortes, né? Então eu acho que existe essa anestesia, mas eu acho que existe agora uma reação, existe um movimento de que, olha, não dá mais. Já passou de todos os limites e a gente não vai aceitar mais isso. Então tem um pouco das duas coisas, assim. Tá, ô Sérgio, deixa eu só falar uma coisa antes de você dar o seu parecer aí. É que assim, Pablão, eu gravei segunda o Telegramas, e na segunda para sexta, né? A gente gravou na segunda, agora tô gravando esse podcast na sexta. Eu não percebi nenhuma mudança drástica e eu ainda não sei. Lá na segunda-feira eu disse assim, cara, é preciso aguardar para esperar, né, o que vai acontecer para ver se isso se vai haver um levante. E hoje na sexta-feira eu ainda não tenho essa certeza. E não é pessimismo não, tá? Eu não tenho certeza se é um levante mesmo, se é uma nova primavera, como aconteceu em 2010 em vários lugares do mundo. E sinceramente, cara, não sei quais são as reações que a gente vai ter dos governos. Sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, perceba que a semana inteira está acontecendo a mesma coisa. Ou seja, pessoas nas ruas, gente sendo violentada, polícia descendo a porrada, o Trump xingando. Mas você percebeu que não mudou? E aí me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu não percebi nenhuma mudança de curso, nem em ampliação, nem em redução dentro dos Estados Unidos. Para a gente falar dessa parte agora. Dentro dos Estados Unidos parece que está acontecendo um movimento fluido e contínuo, mas que ele não tem um norte que está virando alguma coisa. Entende? Então eu não sei se é a minha semana de desesperança, mas eu não vejo essa manifestação dobrar um político como Donald Trump. Ao contrário, ele está trocando em si. Entende? E aí eu queria só complementar isso, que não é uma desesperança vazia, é uma desesperança pautada em observação. Sérgio, como é que você tá? Cara, eu acho admirável tudo isso, com certeza, né? Mas ao mesmo tempo eu fico preocupadíssimo, né, cara? É um prato cheio pro vírus aí. Essa aglomeração de tanta gente, ela vai ter um resultado catastrófico, eu acho. E não sei, o meu senso de autopreservação é maior do que querer mudar o mundo. Eu acho que eu sou meio covarde nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que me deixa orgulhoso, eu fico, porra, e aí? Mas vale a pena, será? Arriscar tanto assim? Aí eu tô nesse dilema aí, cara. Sinceramente, eu não sei. Pois eu não sei também, mas a ideia de que, por exemplo, no Brasil, e a gente ainda não vai vir para falar do Brasil, mas pensar que essa pandemia não vai embora enquanto não se resolveu o problema do governo. Porque o governo está claramente, né, fazendo uma necropolítica assumida, né, cara? Não fala sobre o tema e minimiza sobre o tema, e a cada semana faz uma frase, solta uma frase como aquela dessa semana, que foi: é o fim de todo mundo, né? Como que o presidente responde? Eu sinto muito, mas é o fim de todo mundo. E eu sei, eu tô mudando o rumo da pauta. Mas eu não vejo nos Estados Unidos, além das pessoas de máscaras, falarem sobre a questão da Covid durante as manifestações. Mas eu acho que é muito isso que o Sérgio falou. É a coragem acima do que é é a coragem de ir à rua lutar por alguma coisa, acima do bem-estar individual, né, da saúde individual. Você ia falar, Pablão? Eu acho que tem muitos cenários nisso. E que
vão para... Tem um aspecto, por exemplo, se a gente for pegar os Estados Unidos fala que nada aconteceu, e a característica desses movimentos que têm ocorrido é uma característica que, em menor escala, mas é a mesma característica dos movimentos que têm acontecido nos últimos tempos, que são movimentos sem direção, são movimentos espontâneos, são movimentos e que só pedir um basta não resolve. É preciso você ter política, é preciso você fazer exigência para os governos, é preciso você colocar uma pauta para o governo. Só pedir que não nos mate não resolve. É o que eu sempre falo assim, eu nunca não gosto muito desse negócio, deixe de nos matar. Ninguém deixa de matar, as pessoas vão deixar de matar se tiver consequência. O racismo não se resolve apenas pela conscientização. Você precisa resolver também com punição para quem é racista. Tá? Então, assim, se partir de um negócio que é apenas consciência, complica, nós não vamos atingir nada. Então, é preciso que tenha, que seja um movimento propositivo. E só quem pode fazer são as direções tradicionais dos movimentos, os movimentos negros, os movimentos políticos, os movimentos... Não adianta você apenas vir com cartaz, eu não consigo respirar, porque isso, tudo bem, ele pode ter um impacto, mas ele politicamente não resolve, é uma bandeira vazia. Tá? Então, e no Brasil, eu acho que sofre desse mesmo mal. Certo? Se você for pegar quem são a caracterização dos grupos que iniciaram esse processo, e lá atrás a gente conversava isso, não no podcast, em off a gente conversava isso, que eu falava, não é o momento de chamar para ir para a rua, que eram as organizadas. Mas aí tem um outro aspecto, você fala, pô, mas aí se você for pegar o perfil das pessoas, pelo menos do Brasil, dos Estados Unidos muito provavelmente também, das pessoas que estavam nas ruas, é um perfil das pessoas que trabalham, que têm que sair para trabalhar, que não estão conseguindo fazer uma quarentena. Tá? Talvez menos nos Estados Unidos e mais no Brasil. Se você for pegar o grupo das torcidas organizadas que estava na Paulista, não era playboyzada de Higienópolis. Certo? Não era o grupo da periferia, os caras que estão se arriscando aí. Então, para eles ir para um protesto ou não ir para um protesto, não faz grande diferença. Estava conversando com um amigo meu que mora em São Paulo, que mora perto do hospital lá. Ele fala, o pessoal sai do hospital e vai para o boteco tomar cerveja. O cara já se arriscou o dia inteiro, ele vai para o boteco tomar cerveja. Já me arrisquei o dia inteiro dentro do hospital, ir para o boteco, a gente aqui que trabalha no hospital tomar cerveja, não muda muito na vida de ninguém. Então, eu acho que tem esse aspecto. Tem um outro aspecto que é aquele negócio, a gente sabe. Um setor mais organizado, setor que tem direito garantido, que está tendo a possibilidade de fazer quarentena em casa, esse cara não vai sair para a rua. Esse cara tem mais a perder, ele não vai sair para a rua. Então, isso não quer dizer que ele não seja trabalhador, tá? Existem trabalhadores que estão conseguindo fazer quarentena, porque tiveram liberação de seu serviço, porque tiveram jornada reduzida, ou qualquer coisa do tipo, e estão fazendo. Né? Home office, né? Eu estou fazendo home office. Home office, que seja. Então, assim, e são trabalhadores, poderiam estar nos atos, mas não vão estar. Né? Então, assim, eu acho que num primeiro momento, chamar para a rua agora, eu considero um erro tático. Tá? Não estou dizendo que eu não apoio os movimentos, tá? Então pera só um pouquinho. A lógica é que apoia o movimento, mas eu considero que chamar para a rua nesse momento é um erro tático. Você só vai levar uma parte. Tá, vamos organizar o nosso pensamento aqui para a gente começar a falar do que está rolando no Brasil e de repente está rolando na França também. Em Marsella teve movimentos, em Londres e na Holanda, na Alemanha e nos Estados Unidos. O que a gente, né, talvez aconteça de se transformar num conjunto de manifestações equivalentes aos de 2013 e tal, ou 2011.